Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao podcast de Tudo Muito. Eu sou a Flaviane e hoje eu estou aqui com o Luiz. Olá, pessoal. E também com a Vanderleia. Oi, gente, olá! Estamos aqui para mais um episódio. E nós temos hoje duas convidadas muito especiais, que eu vou convidar para dar seu oi também, a Ângela. Boa noite, obrigada pelo convite. E também a Jaqueline, ou Jaque. Oi, gente, é um prazer estar aqui. Nesse mês de abril, nós estamos num momento muito especial para a biodança, para a abordagem biocêntrica, porque é o mês que nós celebramos o nascimento do fundador da biodança, do criador, o Rolando Toro. Ele nasceu no dia 19 de abril e em todo o mundo, onde a gente tem conhecimentos e grupos se reúnem para vivenciar a biodança, é celebrado o mês da biodança, e aqui no Brasil também, com diversas atividades muito legais que estão ocorrendo em muitos grupos de biodança. E nós aqui também vamos proporcionar para os nossos ouvintes uma coisa muito bacana, que eu já vou deixar o convite. No dia 17 de abril de 2021, a Vanderleia vai proporcionar para nós, ouvintes de Tudo Muito Podcast, um encontro especial para a gente vivenciar um pouco a biodança, para conhecer a biodança. Então, eu queria que a Vanderleia contasse um pouco mais como que vai ser esse nosso encontro para os nossos ouvintes de Tudo Muito Podcast. Conta aí, Vanderleia. Então, esse encontro é uma oportunidade para aqueles que estão ouvindo os podcasts de conhecer um pouco o que é a biodança, como que ela acontece, qual é a contribuição, quais são os fundamentos teóricos que tem na biodança e também qual a importância da dança, da música e do grupo no desenvolvimento humano. Então, é uma proposta para que as pessoas possam conhecer mais sobre a teoria mesmo, aspectos da teoria da biodança e a oportunidade também de realizarmos alguns movimentos, né, que proporcionem assim, um bem-estar e um melhor ser. Né? Na verdade, a biodança sempre está propondo que a gente se conheça, se conecte consigo mesmo, então serão pequenos movimentos que já promovem em nós um bem-estar. E o que é muito lindo quando você traz é assim, que o mundo todo celebra Rolando Toro, seja por uma aula aberta, um festival, um encontro. Então, nesse mesmo período, na dia 19, começa o Congresso de Biodança Online, que é uma oportunidade também dentro das práticas integrativas, porque a biodança é reconhecido como uma prática integrativa, né, de promoção à saúde, né, é uma PICS. Então, é assim, para quem está ligado em sistemas que promovem a vida, é uma oportunidade de conhecer. É isso. E como nós estamos nesse período de pandemia, né, as nossas atividades são todas online. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente não está podendo se encontrar ainda. Então, o que é mais interessante, porque nós vamos fazer essa vivência do dia 17 pelo Zoom. Então, é uma oportunidade muito legal de pessoas, nossos ouvintes do país inteiro, ou até de outros lugares, poderem participar dessa vivência. Então, se você quiser participar, olhe no link da bio do nosso Instagram e também no Facebook, a gente vai compartilhar um link para você entrar num grupo do WhatsApp. Nesse grupo, a gente vai compartilhar o link de acesso para o encontro do dia 17. Então, é uma oportunidade muito legal para todos vocês, para todos nós, né? Nós também vamos estar curtindo essa vivência, de conhecer um pouco mais e poder experimentar mesmo online, que é o que o momento permite, essa coisa tão legal que nos motiva a estar aqui, que é a biodança. Então, eu queria aproveitar aqui para chamar as nossas convidadas, né, para a gente começar a nossa conversa, nosso bate-papo aqui a respeito da biodança, enfim, como cada uma iniciou sua trajetória, conhecer um pouquinho mais, né, os caminhos que levaram cada um aqui a trilhar o conhecimento da biodança, o conhecimento biocêntrico. Então, acho que eu vou começar pela Ângela, que está há mais tempo, né? Ângela, pode contar para a gente, então, um pouquinho sobre você, como o que você quiser falar, né, sobre como você entrou nesse mundo da biodança, enfim, o microfone é seu.
Obrigada. Então, o meu início na biodança, ele parte de uma busca, né, de uma procura de um grupo. Antes de entrar na biodança, uns 2 anos antes, eu fazia parte de um grupo de terapia em grupo, né? Muito interessante, assim, muito produtivo, muito assertivo, assim, ele era um grupo de pessoas que já tinham uma trajetória de terapia, e era daí uma integração. Então, é como se fosse uma otimização, né? Porque daí você acaba trocando, né, muito experiências, e claro, a gente tinha a mesma coisa que na biodança, é interessante, essa coisa de não dar conselhos. Então, a gente ouvia, né, o relato, e a gente, então, tinha essa confidência e tudo, né? E aí, claro que tinha os 2 condutores, que eram os professores, ou que eram os terapeutas, né, que faziam daí digamos assim, a conduta, né, que trabalhavam, então, com esses conteúdos, né, e daí lendo e, sei lá, a gente fazia até algumas atividades, assim, em grupo, mas sempre pensando, assim, em potencializar, né, os indivíduos. E interessante, então, quando esse grupo terminou, né, porque uma das terapeutas saiu da cidade, mudou, e aí o grupo se desfez. E eu lembro que eu fui pesquisar sobre isso, né? Então, eu lembro que eu li um livro sobre terapia em grupo, né, do Yalom, um psicanalista, assim, que trabalhava com grupos, né? E fiquei nessa busca, né? E aí, um dia, assim, um belo dia, encontro a minha futura mestra, né, na biodança, que é a Margarete, a professora Margarete. E aí ela comentou que ela estava abrindo uma turma, então, e eu me interessei e falei, com certeza eu tenho vontade de conhecer o que a biodança, já tinha ouvido falar. Uma amiga assim tinha comentado comigo, acho que a biodança tem muito a ver com você deveria procurar. E realmente eu não fazia ideia do que era. Mas quando ela me apresentou e falou sobre, né, que era uma dança que tinha a ver com a introspecção, tinha a ver com a questão do grupo, eu rapidamente assim aceitei e achei que era o que né, que poderia ser o que eu estava procurando, e realmente foi. E desde aí eu faço parte, assim, e continuo crescendo, né, como pessoa, como grupo, me sinto integrante, né, de um grupo. Espero que me acompanhe até quando eu puder, né? Legal, muito legal. E há quanto tempo você está nesse caminho da biodança, Ângela? Então, eu agora, depois das nossas reflexões aqui, basicamente uns 15 anos que eu faço biodança. Então já está nessa trilha, já conhece bem a biodança. Eu acho que eu não conheço tudo, eu não participei de muitas maratonas, né? Eu acho que a maratona, ela é uma oportunidade, assim, de você também aprofundar um pouco mais, né? Porém, eu não gostaria só de fazer maratona. Para mim, eu sinto assim, até quando teve oportunidades de participar de maratonas, né? Claro, quando a gente não consegue fazer o grupo toda semana, se você tem algum compromisso, alguma questão,
você, de repente, assim, a maratona, ela pode, digamos assim, você pode se sentir incluído, né? E, claro, o processo não é interrompido, mas eu acho que o pertencimento a um grupo constante, ele, para mim, é mais importante, e eu me sinto, assim, num crescimento, né? Então, pouco a pouco, e claro que quando a oportunidade da maratona é, sim, de você ampliar a vivência que você faz, né? Aquela do cotidiano, e porque, claro, você tem a oportunidade de conhecer outros facilitadores, às vezes algum aspecto mais específico, né? Assim, teve maratonas muito fortes, assim, que para mim foram inesquecíveis, eu lembro até hoje, são ensinamentos, né, que ficam, mas eu gosto muito de estar num grupo, né? Isso para mim é vital, assim. Sim, sim, eu entendo esse sentimento. Wanderleia, você levantou a mãozinha, quer fazer algum comentário? Vamos lá. Então, para quem está nos ouvindo, até para esclarecer um pouquinho, quando a gente fala em maratona, né, que foi o que a Ângela trouxe, é importante, assim, a gente tem um marco aí, né, que é o mundo pós-pandemia, o mundo antes da pandemia. Então, as maratonas são trabalhos de finais de semana que aprofundam determinados aspectos, não só do conteúdo e referencial teórico, como conteúdo interior mesmo, né, como um despertar interno. E a Ângela trouxe uma coisa que é importante na fala dela, que é o pertencimento do grupo, porque as maratonas, em geral, elas agregam e chamam pessoas de vários grupos e também facilitadores que são de fora. Um grupo regular é aquele onde você tem uma frequência, né, de grupo e uma frequência de facilitador. Então, você acaba nutrindo e estabelecendo maiores vínculos. Né? Então, eu acho importante trazer isso, porque quem está nos ouvindo, assim, mas o que é uma maratona? Né? Ninguém sai correndo, na verdade, a gente aprofunda. Né? A maratona, o conceito é esse de aprofundar as coisas. E é engraçado uma fala, Luiz, que você trouxe também, então você já conhece tudo em biodança. Eu digo assim, a gente não conhece nada em biodança, eu estou nessa lida faz tempo, né? Trabalho com facilitadora, mas por quê? Porque, na verdade, não é conhecer biodança, é conhecer a gente. E como cada vivência é única, né? Conosco mesmo, então, assim, você tem um referencial vivencial da biodança, mas de acordo com a vivência que você está tendo. Então, eu tenho momentos que a gente até brinca do efeito colateral da biodança, né? E o quanto, de fato, ela transforma, porque às vezes tem pessoas que passam também uma vida inteira fazendo um trabalho de biodança e no cotidiano você olha e diz, oi, né? Assim, você estranha determinados comportamentos ou determinadas situações que você diz, mas puxa vida, né? Poderia ser diferente. Agora, eu também estou falando para me ouvir, não quer dizer que fazendo biodança vai ser ser de luz. Não vai, mas a gente espera que quem esteja fazendo biodança está num processo de autoconhecimento, está no despertar, e aí tem uma compreensão maior sobre a vida, né? Então, é só isso, para que a gente olhe, assim, o que é conhecer tudo e o que é uma maratona de aprofundar. Na verdade, é aprofundar um conteúdo interno. Então, você vai para trabalhar determinado aspecto da sua vida e se lança nesse lugar. E aí, já aqui, aproveitando, vou chamar você aí para contar. Quando que você começou e se você é do mundo online? Então, eu tenho 24 anos, né? Eu sou de Porto Alegre e eu fui para Curitiba para estudar. Eu estou em Curitiba faz uns 5 anos e eu comecei na biodança faz 2 anos. Apesar de já parecer bastante tempo, assim, de já ter um contato bem íntimo, a minha mãe sempre fez biodança. Desde que eu me lembro, assim, quando eu era pré-adolescente, tinha uns 13 anos, eu lembro dela ir nessas maratonas. Eu me lembro que ela ia nessas maratonas
E o meu pai não concordava muito, sabe? O que ele me falava é que ela ia lá, ficava gritando, ficava dançando de um jeito estranho, e ele não entendia isso. Então essa era meio que a ideia que me ficou da biodança, apesar da minha mãe sempre me falar bem, assim. Então tinha esses dois lados, assim. E aí quando eu vim para Curitiba morar sozinha, eu pude escolher por mim. E um dia um amigo meu me convidou para uma aula aberta que teria com a facilitadora Gi, né, que já veio participar desse podcast lindamente. E ele falou dessa aula aberta e eu me lembrei de tudo, né, que eu já tinha escutado a biodança e falei, vamos, que eu quero ver como é que é isso na minha pele, né, por conta própria. E ele queria ir porque ele queria destravar algumas coisas dele, assim, ele foi buscando já uma cura mais específica de libertar o corpo, assim, sabe? Destravar um pouco os movimentos. E eu fui com ele. E eu me apaixonei. E eu permaneço até hoje, ele já saiu, assim, mas eu me apaixonei pelo sentimento, pelo processo, e é como se tivesse acontecido exatamente quando eu precisava dessa conexão com a biodança, que na verdade, que nem a Vanderleia falou muito bem, é uma conexão conosco, né? Então, já aqui, Ângela, muito legal a experiência de vocês, né? Eu também quero contar para quem está nos ouvindo aqui que a Jaque faz parte do nosso grupo, no grupo que eu e o Luiz participamos. E é muito gostoso dançar com você, Jaque, eu adoro. E o legal da biodança, que vocês, né, vão ter a oportunidade de conhecer um pouco mais com a gente no dia 17, é que é um caminho de autoconhecimento que nos tira da nossa mente, porque muitas vezes a gente vivencia processo de autoconhecimento que a gente tem que ficar pensando muito a respeito e ficar martelando muitas coisas. Já imagine a possibilidade de você trabalhar algumas questões emocionais dançando. Parece loucura, né? Tipo, vamos dançar os seus problemas, igual a Vanderleia mesmo fala, né? Em vez da gente sofrer com os problemas, lutar contra os problemas, vamos dançar os problemas. É uma inversão na forma com que a gente vê a vida, porque às vezes a gente enfrenta a vida, né? Que tal a gente começar a pensar nessa questão da gente dançar a vida? E nas vivências de biodança, a gente não costuma ficar falando muito, assim, conversando e trazendo muito para a mente, para o racional. É a oportunidade de você dançar e se expressar por meio do corpo mesmo. Então, eu queria convidar a Ângela para falar um pouquinho mais a respeito de como foi para ela essa questão da vivência de ser por meio da dança e não por meio da fala ou alguma outra reflexão assim cognitiva que passa pela mente. Então, obrigada pela oportunidade. Então, um aspecto que eu percebi, né, nas primeiras vivências são os momentos, né? Então, a gente, na biodança, sempre tem um momento inicial, que é a partilha, né? Então, cada um fala um pouquinho de como está, e depois o facilitador comenta, né, sobre o tema da aula, né? Só que isso digamos assim, é uma parte da aula, né? Isso é uma introdução, é quase que, digamos assim, um respirar juntos, né? E aí depois a gente parte para a dança mesmo. E aí uma das consignas, né, é a gente não falar durante a dança, né? Então a expressão é sempre através do gesto, né? Da ação, da dança mesmo, o dar as mãos, o abraço, né? E essa parte, claro, é a música que conduz, né, o movimento. E muitas vezes, assim, então o verbal ele fica para depois, né? Então, claro, a gente na aula seguinte fala né, do que foi significativo naquele momento, né, que passou. Então, eu acho que é isso que a gente vive depois da aula, né? É o que a gente traz para a vida, assim, é o reflexo
da aula, né, na tua vida cotidiana. Então, e às vezes a gente traz são essas mudanças, né, ou essas reverberações, né? Então, eu acho que tudo isso me completa, me atrai muito na biodança, né? E eu acho que é uma busca assim interna e comunitária, né? Eu acredito muito na sociabilidade assim que a biodança propõe, né? E eu acho que é isso que faz a gente crescer, né? Como indivíduos. Que lindo seu relato, Ângela. E eu queria saber, Jaque, você, o que fez você ficar na biodança? Como que foi o seu processo? Bom, a primeira coisa, assim, que me instigou muito na biodança foi o acolhimento. Se sentir parte do grupo, como já foi falado, é uma coisa que é muito boa, mas de certa forma é rara. Tu se sentir acolhido pela forma que tu é. No olhar do outro, tu sente como tu é importante ali. E essa sensação de ser acolhido e também a sensação de acolher foram as coisas que, assim, de primeira me fizeram ficar na biodança, sabe? E também a segunda coisa que me fez permanecer foi a própria busca da identidade, assim, porque desde o início, por ser uma das mais jovens, eu acho que eu sempre era mais jovem nas aulas. Eu era frequentemente lembrada da minha vitalidade. As pessoas admiravam o fato de eu ser jovem, a minha dança jovial, a minha vitalidade. Então, isso me afirmou, isso me relembrou da minha essência, da minha energia. E essa foi, de fato, assim, a coisa que depois me fez prender, assim, casar, de fechar contrato e permanecer na biodança. Até quando eu puder, que nem diz a Ângela. Que legal, eu fico muito comovida ouvindo as duas falando. Tanto a Ângela quanto a Jaque trazem aspectos assim que para nós facilitadores, e em episódios anteriores a gente conversou isso com a Flávia e o Luiz também, do que nos fez ficar, né, na biodança. E nesses tempos, assim, o acolhimento, né, e a vivência, porque quando a gente está falando desse lugar do não verbal, o Rolando Toro, quando cria a biodança, ele faz justamente uma inversão que a gente fala, né, do modo de você acessar o conhecimento, não pelo intelecto, mas pela vivência. E aí, pela vivência, o convite é que você silencie mesmo e explore outras formas de comunicação e expressão, né? Que não a expressão oral, que é a que corriqueiramente a gente usa, e aqui, inclusive, estamos usando, né? Mas é muito lindo isso, assim, de compreender o espaço do não verbal, né? Porque o não verbal abre lugar para você sentir, na verdade, para você ampliar o teu campo do sentir, né? E o campo da emoção. E, ao mesmo tempo, quando a Jaque traz o olhar e a questão da identidade, a biodança tem como propósito o fortalecimento da identidade. Então, assim, em qualquer facilitador que se pergunte, né, sobre qual é o propósito da biodança, ele vai falar, é o fortalecimento da identidade. E o fortalecimento da identidade por meio do grupo, porque a gente, eu sempre falo isso, né, o Rolando trazia aqui, eu me encontro, né, tenho notícias de mim e me encontro com outro, né? E é o grupo que no caso, um grupo saudável, porque a biodança também trabalha com aspectos saudáveis da identidade, trabalha com aspectos saudáveis do grupo, né? Então, um grupo que seja afetivo, acolhedor e que possa contribuir para que você, de fato, apresente-se quem você é no mundo e seja acolhido do jeito que é, né? Isso é que faz a diferença. E aí, a minha pergunta era assim, para a Ângela e para... Era não, né? É assim. Como é que é a biodança fora do salão? Vocês conseguiram levar para fora do salão? Ou conseguem levar para fora do... Né? Porque a gente fala... E é tão
é peculiar, porque agora se perguntar assim, como é que é a biodança fora da janela, né? Nesse momento? Como é que a gente está levando isso? Então, nos conte, Ângela e Jaque, como que é a biodança fora da janela ou fora do salão? O que ficou, né, e o fica? Eu me lembrei de um momento que eu compartilhei até com o grupo. É um momento muito especial na minha família. Família sempre é aquela coisa assim, a gente tem saudades, tudo, e quando se encontra há muito tempo, acaba assim tendo, digamos assim, às vezes é um ciclo vicioso de eu sou a filha do meio, então, né, digamos assim, eu sou a filha do meio, continuo tendo meu lugar na família e tudo, mas teve um momento que eu presenciei, depois eu comentei, então, quão forte foi, onde eu consegui fazer biodança com a minha família. Vocês acreditam? Por mais, assim, louco que isso pode parecer, mas foi uma experiência inesquecível. Foi uma festa de casamento da minha sobrinha. Nós não estávamos na nossa cidade, estávamos no Rio de Janeiro, que era onde era a festa. Todos fizeram um esforço muito grande para né, estar lá. E nós tivemos alguns encontros daí de fala, de homenagens. A minha sobrinha foi a primeira neta, né, a casar, e justamente a minha mãe tinha falecido e tinha um presente para a primeira neta, né? Então foi super emocionante. Então assim foram vários dias de convivência. E a festa foi o último dia. Teve a festa e no dia seguinte já fomos embora. Só que essa festa, ela foi programada assim com música do começo ao fim. Não teve nenhum momento em que a música foi cortada. Então, desde que começou a festa, a minha sobrinha programou, então, né, digamos assim, um repertório enorme de músicas, desde músicas para todos os gostos. E foi uma oportunidade, assim, e aí a música era muito alta e a gente não conseguia falar muito. Então, o tempo todo foi uma overdose de dança. E teve um momento que a família toda estava dançando, com a nossa família, com a família do noivo, que a gente nem se conhecia muito, mas a gente ficou amigo, a gente se comunicou dançando, mulheres com mulheres, homens com homens, em trenzinho, tudo que, nossa, assim, foi uma confraternização e justamente essa questão do não verbal, que eu quis, que às vezes o não verbal ele aproxima as pessoas, ele potencializa as relações, né? Porque aí é a comunicação do olhar, é a risada, é a diversão, né? É um momento também, teve um momento especial, mais lento, teve a valsa, ela dançou com meu pai, foi tudo muito significativo, né? Só que a música foi, digamos, o condutor, né? E para todas, assim, foi o melhor momento em família que nós, e sendo que todos foram, né? Então, assim, todos, eu digo até assim, digamos assim, o pai da minha sobrinha é meu irmão, né? Ele é separado da mãe dela. E teve um momento que eles dançaram juntos, né? Digamos assim, os genitores, né? E ali também foi um momento de resgate, porque eles não tinham mais se encontrado assim muito. E eles depois nos contaram, né? Que falaram, valeu a pena, né? A gente ter tido essa filha tão linda, né? E que tudo vale a pena, né? Então
Então, isso que eu quero dizer, assim, que a biodança, assim, às vezes, faz a gente enxergar. Eu acho que eu não teria tido essa ressignificação, assim, se eu não tivesse feito biodança, né? Eu pude desfrutar, senão em outro momento eu ia falar, não dava para falar, eu ia me incomodar com esse som alto, né? Mas ali eu vi assim como, digamos, algo que nos envolveu e que nos fez nos aproximar, né? E não deixou de ser uma celebração, né? Então eu acho que eu consegui assim vivenciar a biodança em toda a sua potencialidade num momento em família. Isso para mim foi transcendente. Que lindo, Ângela, que lindo. A biodança já é muito forte, né? Com pessoas que são desconhecidas para nós. Então, com a família é uma outra energia que deve ser bem forte mesmo. O meu amigo que eu comentei no início, a minha conexão com ele mudou muito também, depois que a gente fez esse tempo de biodança juntos, assim. Porque na biodança a gente entra em contato com um outro lado do ser humano, assim. Um lado que sempre esteve lá, assim. Eu não vejo que na biodança a gente inventa. Eu acho que a gente mesmo busca, encontra, né? Tanto a identidade quanto essa sensibilidade. Então, na verdade, quando eu fui descobrindo que a biodança tinha como propósito fortalecer a identidade, daí que eu fui me agarrando cada vez mais. Eu estava num momento bem perdida, assim, sabe? De não saber quem eu era, assim, de querer ser coisas, sabe? De querer chegar em lugares. E conforme foi passando o processo da biodança, eu fui entrando em contato com a minha genuinidade. Tá certo essa palavra? Genuinidade. Porque o próprio fato de tentar fazer biodança já é fazer biodança. O fato de tu estar lá disposto a escutar aquela música, a sentir aquela sensação, a vivenciar aquele momento no todo, isso já é a biodança. Então, tu não precisa chegar em algum lugar. Tu não precisa alcançar um tipo de dança. Tu só precisa estar. Então, esse foi o processo que eu descobri a genuinidade do movimento, do meu movimento. Então, o que eu entendo da música e como eu transmito isso para os meus movimentos, isso só eu posso fazer. Do meu jeito, com as minhas vivências. Então, essa identidade, ela foi realmente fortalecida nesse processo. E também a genuinidade do outro. Porque assim como acontece esse processo comigo, acontece com o outro. Então, tu aprende a ver beleza em absolutamente qualquer movimento. Porque ele veio de um universo inteiro, que é o outro. E é único. Primeiro, queria falar algumas coisas assim, a respeito das falas, tanto da Jaque quanto da Ângela. Que uma das coisas que eu achei muito interessante foi justamente quando a Jaque fala desse amigo que estava buscando libertar o corpo e conhecer os sentimentos, né? Inclusive o nosso último episódio com os homens mostra muito isso, como os homens precisam muitas vezes buscar algo fora do seu cotidiano para buscar conhecer o próprio corpo, conhecer o próprio corpo, né, nesse sentido de se expressar mesmo, não né, em outros sentidos mais mundanos, vamos dizer assim, mas no sentido do próprio conhecimento, do autoconhecimento da sua expressão, dos seus sentimentos. Então, bom, a gente discutiu bastante no último episódio, quem não ouviu, ouça lá, mas já emendando nesse sentido
dessa conversa aqui agora, nessa pergunta, isso é algo que para mim foi muito importante também, sabe? Porque quando eu cheguei na biodança, eu já tinha uma ideia bem simples, assim, bem resumida, vamos dizer assim, que a Flávia tinha falado para mim, algumas coisas, mas eu não tinha noção, na verdade, né? O que ela tinha me falado, eu já falei isso em vários episódios, né? É que era um lugar de expressão, né? Onde você ia, através da dança, através da música, você expressar o seu sentimento. Não existia certo ou errado, né? E quando eu cheguei com o coração e a mente abertos. Né? Eu tentei não buscar nenhuma ideia prévia do que eu poderia ter, porque eu sabia que seria uma expressão livre, então eu não tinha certeza do que poderia vir, então ia ser meio em vão essa busca. E para mim, assim, foi bem leve, foi bem simples, foi bem fácil, porque ao mesmo tempo que eu já tinha uma certa abertura para me expressar, eu sabia eu sabia e eu percebia isso ali, que eu tinha um acolhimento, uma liberdade para me expressar e não ter nenhum tipo de julgamento de você está fazendo certo ou errado, ou enfim, feio, bonito. Não, tudo é bonito, porque é tudo uma expressão genuína, né? Trazendo esse conceito que a Jaque trouxe da genuinidade, mas tudo faz parte do autoconhecimento, né? Então, no final da minha primeira experiência, né, da minha primeira vivência de biodança, eu me senti mais leve, eu me senti como se tivesse feito parte de uma terapia, assim, tivesse descarregado tudo, sabe? Eu sei, eu costumo pensar na biodança um pouco como uma espécie de terapia, mas eu quero dizer que não é assim, a ideia não é ser uma terapia, não é seu propósito, mas no sentido de te conectar consigo mesmo, te conectar com seus sentimentos. Então, nesse sentido, eu acho que faz parte, né? E também, ao mesmo tempo, você acaba aprendendo coisas sobre si, né? E sobre as pessoas que convivem com você. Gostei muito quando a Ângela e a Vanderlei também comentaram sobre a ação, né? Que a biodança te leva a agir. Eu sou uma pessoa que pensa muito antes de agir, então trazer um pouco mais esse impulso, fazer me conectar com essa forma, com a ação, para mim é muito importante. Então tem tido esse trabalho, né, esse trabalho tanto de autoconhecimento quanto de se trabalhar, né, de você se trabalhar e se tornar algo que você deseja. Não é algo que os outros impõem, mas é algo daquilo que você percebe, o que te convém, o que te toca, o que vibra para você, né? Quando eu fui para biodança, eu acho que eu já devo ter comentado assim, mas vou trazer novamente. Eu comecei a participar da biodança quando, em 2016, eu organizei um congresso online de terapias naturais para a saúde da mulher, né? E eu entrevistei vários terapeutas holísticos, e uma pessoa que eu entrevistei foi a Cláudia, que ainda não pôde estar com a gente, mas logo ela vai estar, né, Vanderlei? Logo ela vai estar aqui com a gente no podcast também, foi minha primeira professora de biodança. Eu entrevistei ela e ela foi falando, né, eu fiz algumas perguntas a respeito, nem sabia o que era biodança, mas eu achei que o tema era interessante, a Karen tinha me indicado ela, a Karen que teve no primeiro episódio aqui de convidados, né? E eu conversei com ela foi falando, deu que coisa mais interessante isso aí, né? E daí, pouco tempo depois, ela organizou uma aula aberta, que ela ia iniciar uma turma, e eu fui. E eu achei muito legal, achei muito gostoso, assim, porque eu tinha, né, na época, muito interesse de me expressar por meio da dança, por meio do corpo, ao mesmo tempo que eu tinha muita vergonha de dançar, muita vergonha
de ser desajeitada, assim, uma desconexão com o corpo que até hoje eu trabalho, né? Mas eu tinha muita vergonha mesmo, assim. E eu cheguei lá e dancei, tinha muitas pessoas, né? Foi um encontro bem grande, assim, essa vivência aberta dela. Eu fui com uma amiga, levei essa amiga, tudo. E me tocou muito, fiquei muito emocionada. E percebi que é uma das coisas que me motiva também a continuar na biodança, é justamente essa possibilidade que eu tenho de me expressar por meio do corpo, independente de como eu faço, independente do meu jeitão, igual diz a minha professora Giovana, que da minha forma, do meu jeito, se eu sou desengonçada ou não, se eu sei dançar ou não, se eu sei o passo ou não, isso não importa. Porque o que importa é que eu me expresse da maneira que eu consegui me expressar no momento. E foi bem legal, assim, depois eu fui ficando na meu dança, fui ficando, às vezes eu ia para aula, assim, nem sabia muito bem por que eu estava lá, mas eu estava lá, não faltava. Porque eu estava percebendo, assim, que essa possibilidade que eu tinha de conseguir me expressar sem julgamento das outras pessoas, sabe? Sem me preocupar se eu estava fazendo certo, se eu estava errado, se tinha coreografia ou não, se eu conseguia acompanhar, se eu não conseguia acompanhar, não tinha nada disso, era só as sugestões, né? Que a minha facilitadora falava, né? Ela sugeria que a gente trabalhasse determinadas áreas do corpo com essa música, por exemplo, que a gente fizesse alguma coisa com os braços, outras danças mais com os pés, enfim, ela ia dando as sugestões, mas era para a gente se conectar com a nossa liberdade mesmo de ser, liberdade de existir, que ali era um espaço de confiança, que eu me podia sentir à vontade para fazer a dança que eu quisesse, que não ia ter ninguém apontando o dedo para mim e falando, olha que desengonçada, que estranha, que esquisita, que isso, que aquilo. E esse espaço de aceitação e esse espaço também de ser vista, como a Jaque trouxe, que você observa que do outro lado tem um outro mundo com outras expressões, eu me senti importante no mundo, porque eu percebi que eu estava sendo vista como ser humano, vista como dessa forma que a Jaque falou mesmo, como um universo cheio das suas belezas e das suas sombras e da sua luz, mas que ali eu estava sendo plenamente vista como eu era e sendo aceita como eu era, porque ninguém estava ali falando a respeito da minha dança, né? Ninguém estava ali me avaliando se eu era uma pessoa legal ou não por meio da minha dança, porque pela fala, como a Ângela trouxe, às vezes a gente escuta as pessoas falando algumas coisas e ai, que preguiça dessa pessoa. Ou então a gente mesmo fala algumas coisas que outras pessoas devem pensar, nossa, que preguiça, né, da Flaviane. E na dança, não, eu conseguia ser quem eu era e ser aceita e poder me expressar sem julgamentos, que foi uma coisa muito importante para mim, assim, de conseguir me sentir vista no mundo e aceita no mundo como eu sou, independente da forma como eu dançava ou não dançava. E Vanderlei, eu sei que você já está na biodança há um bom tempo, já é facilitadora também, há alguns bons anos, mas conta pra gente, que agora me veio a curiosidade, por que você ficou na biodança? Então, é muito impressionante que eu fui ouvindo cada um de vocês e também buscando em mim, né? O que foi que fez eu ficar na biodança? Primeiro eu fui para a biodança porque eu gostei de bio e dança. O dia que eu vi o classificado falando bio e dança, eu digo, lida com vida e lida com dança. Como eu sempre gostei de dançar, eu digo, vai ser divertido dançar com a vida, mas isso muito despretensiosamente. E aí, quando eu fui para a biodança, desde a primeira aula me chamou a atenção assim, a possibilidade de me autoconhecer, e me chamou a atenção os abraços de quem estavam lá já fazendo mais tempo, e um povo meio estranho. Eu sempre gostei de povo estranho, porque é isso também, né? Porque se diz esse povo que chega e que abraça, e que aí nós vamos para uma roda. Então eu também, como sempre gostei de roda, eu digo, eu gosto de roda. Então eu lembro que foram coisas assim que eu ia olhando e dizendo, bem, eu vou poder juntar isso tudo, mas não tinha noção. Na verdade, a gente não tem noção de onde é que a gente vai chegar, né? Essa é a grande questão. E aí eu lembro que algumas vezes me senti incomodada quando as pessoas me abraçavam e demoravam,
no abraço, algumas vezes eu me sentia desconfortável quando ia para o centro da roda, por exemplo, mesmo eu achando que eu era super tranquila, daí você tem uma timidez que foi aparecendo, e depois de um mês eu olhei e disse, gente, é isso que eu quero, porque aí eu comecei a compreender o que estava acontecendo ali. Eu saía, assim, conhecendo um monte de coisa de mim mesma, eu saía animada, na verdade saía feliz. Depois tem uma fase que você fica assustada também, com a biodança. E aí tem outras fases que vão fazendo com que a gente vá se conhecendo, e aí a gente não se assusta, eu brinco, não se assusta mais com a biodança, a gente se assusta com a gente, na verdade, né? Então, alguns movimentos da biodança me traziam notícias minhas que nossa, eu não tinha noção que eu era aquele ser. Então, o que me fez ficar foi vocês trouxeram o potencial, né? E foi esse potencial de mim mesma, de descobrir assim, nossa, quanta coisa aparece em cada semana de mim mesma. Né? Algumas eu achava super legal, a dizer, nossa, que bacana. Outras eu ficava cabreira por um tempo. Né? Falei, nossa, mas essa também sou eu. Então, compreender isso que a Jaque trouxe de ser genuíno tem a ver com isso, né? Porque a gente tem as duas coisas bem legais e coisas que não são tão legais. Mas o que para mim era mais, assim, o que é significativo é descobrir em mim e descobrir no outro, que vocês também trouxeram, né? De você acolher. E aí me veio uma fala, porque a gente tem usado tanto acolhimento nesse momento de pandemia que a gente está passando, e essa semana que eu assisti um monte de coisa, muitas vezes a palavra acolhimento chegou, né? E aí me veio, enquanto nós conversávamos aqui, que o acolhimento ele é um contraponto do julgamento. Porque eu aprendi com a biodança julgar menos. Não que não julgue, mas classificar, julgar, excluir muito menos do que eu era lá atrás, e isso fosse comigo mesmo, de me julgar também e me criticar, mas também com família, e também com o trabalho, e blá, 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 blá. Então eu percebo que nessa jornada eu aprendi a acolher mais, né? E acolher inclusive a mim, assim, as coisas que foram chegando que eu ficava assustada de mim mesmo, e as decisões que fui tomando, porque a biodança me fez tomar muitas decisões que eu acredito que se estivesse no outro processo não faria, né? E decisões bem significativas e existenciais na minha vida. Então, me veio agora isso, que é um lugar da biodança, sabe? Esse lugar de acolhimento e de contraponto do julgamento. Porque eu tenho isso conosco, assim, enquanto roda. A gente está aqui nas janelas, mas já me coloca em outro lugar, né? E o Luiz trouxe isso do olhar, trouxe da escuta, a Ângela trouxe do olhar, né? Você, Flávio, traz esse do acolhimento, de ser quem você é, né? Então, nós estamos falando assim, de vários lugares, né? Um sistema que contribui para que a gente se conheça mais e que amplie o olhar, né, sobre o outro e sobre si, né? Que amplie o acolhimento sobre o outro e si. Então, assim, o que me fez ficar foi esse mundão de possibilidades que por meio dos movimentos de biodança eu ia me encontrando a cada semana. Assim, cada semana, era como se fosse assim, sabe aquele livro que você quer ler mais sobre você, né? E você não para e diz que horas que vai sair, ou a série, porque agora está na moda a série, né? Nossa, quando vai sair a segunda temporada, né? A terceira temporada. Então eu fui me vendo assim, cheia de temporadas. É isso, acho que foi o que me fez ficar. Então, uma coisa que eu queria comentar, que eu acho que a Vanderlei tinha falado sobre o efeito da biodança, né? Pós-biodança, digamos assim, como que a biodança reverbera na tua vida, né? Então, uma coisa que tem me acontecido agora na pandemia, né? Não é sempre, mas geralmente, a noite após a biodança, né? Ela geralmente é mais tranquila,
para mim, assim, eu não fico muito, até porque a aula é um pouco mais curta, mas geralmente eu sonho muito, e sonho coisas boas, assim, tenho lembranças, né? E sonhar, para mim, assim, é uma coisa que é valiosa, né? Eu gosto de lembrar do que eu sonho, de pensar sobre as coisas. Eu acho que tem muito a ver com o inconsciente, né? Aquilo que tem a ver também com essa coisa não verbal, né? O que a gente não consegue racionalizar. E eu acho que a biodança ela faz o corpo liberar esses, digamos assim, essa memória, né? Ou essas coisas que estão dentro da gente e que a gente às vezes não consegue expressar, mas que eu acho que assim, sonhar é muito importante, assim, é quase que a gente assim fazer uma retrospectiva ou digamos ou também assim ter notícias, né, de coisas que a gente não lembrava mais, né? Então eu acho que é um momento muito precioso. E como eu durante a pandemia estava tendo insônia, né? Mas aí eu sinto a diferença, e eu já falei isso nas aulas, que deveria ter biodança todo dia, porque a gente ia viver mais integrado, né? Eu sei que a professora também, né, tem a sua questão, né? Ela se doa muito nas aulas, e acho que já uma vez por semana é realmente conosco, né? Claro, ela tem outra turma, mas para mim é muito precioso. Então, assim, eu também para mim não é assim lugar comum. Eu acho que toda aula tem experiências novas e até porque tem as propostas, as conversas, né? Eu acho muito legal quando, digamos, é o Zoom que escolhe, né? Alguém para você falar. E isso é muito rico, né? E essas trocas, tanto individuais, que eu acho legal, em dupla, aliás, e também no coletivo, eu não imaginava, eu tinha um pouco de preconceito na questão virtual, e eu sinto assim o quão rico está sendo para mim, né? E terapêutico e saudável. Assim, tem momentos, claro, que são difíceis, que as pessoas passam, né? Mas eu acho que, por mais difícil que seja, nós estamos juntos, né? E essa força do coletivo, ela dá esperança, né? Então, eu acho que nesse momento de pandemia a gente não deve ficar sozinho, a gente não deve sofrer sozinho, a gente tem que compartilhar e encontrar o grupo certo, né? O grupo que vai te acolher, né? Então, nesse sentido, assim, né? Que eu quis só compartilhar um ponto de vista. Pegando um gancho rapidinho no que a Ângela falou, assim, que eu acho que é bem legal dessa vivência da biodança, é que é um processo de autoconhecimento. Então, assim, e esse processo de autoconhecimento, eu acho que a gente tem que vivenciar ele a vida inteira, porque enquanto a gente está vivendo, a gente tem a possibilidade de se conhecer, de pensar sobre si, de refletir, de mudar o que tem que mudar. Enquanto a gente tem a oportunidade de estar vivo, a gente tem a oportunidade de se autoconhecer. Então, o legal da biodança é que não é uma coisa assim, eu vou fazer biodança por 5 anos e daí eu já vou estar craque, já vou estar como se fosse uma dança de salão ou alguma dança que não, né, uma coreografia que se você praticar por 5 anos ou 10 anos, enfim, não é um balé, não é uma coisa que você chega num lugar específico com a prática, mas é um processo de autoconhecimento. Então, isso que ela trouxe da Ângela, que não se torna uma coisa assim que ok, né? Já estou com bastante experiência, então já estou manjando, já conheço, diferente de outros conhecimentos que a gente tem por aí. O conhecimento de si,
ele é uma caminhada, é um processo, e é um processo lindo, né? Que a gente vai se entendendo melhor. E a cada encontro, a cada dança, a cada movimento que a gente faz, por mais que a gente esteja muito tempo fazendo aquele movimento, é uma coisa nova, porque a questão da presença, da gente estar ali naquele momento, naquele instante, sentindo aquela emoção, é uma oportunidade que a gente tem de estar vivenciando uma coisa nova. E é muito lindo isso, porque a gente não cansa, não enjoa, né? Porque é tão legal. Cada encontro, assim, é muito especial. Bom, dentro dessa conversa, achei bem legal que a Ângela apontou um fato, né? Que agora a gente está vivendo em tempos de biodança virtual, né? Ou, enfim, biodança online. Existe ainda uma certa discussão de como chamar e tal, mas enfim, o fato é que a gente não tem como escapar hoje, porque a gente não tem meios de fazer a biodança de forma presencial. Ou a gente faz online, ou a gente não faz. Então, eu mesmo, desde que eu comecei ali no comecinho de 2020, né? E logo a gente já entrou em pandemia. Então eu acho que a gente fez até o final, até meados de março, mais ou menos, e comecei já no online. Então, a maior parte, seguramente, eu já fiz de forma online. Aliás, na verdade, acho que a gente ficou um mês ainda antes de ir para o online, né, sem biodança, porque não tinha muito bem essa definição. Os facilitadores mesmo ficaram nessa dúvida. Será que devemos? Será que podemos fazer? Será que tem como? É possível? E a gente foi descobrindo meio na marra, assim, que, né, existe uma forma. Tem suas diferenças, a Wanderleia já apontou algumas vezes aqui, né, mas se quiser depois, acho que até é válido apontar, falar mais sobre essas diferenças, né, de como, do ponto de vista de um facilitador, né, de como é a biodança online em frente ao tradicional. Mas aqui, agora, no momento, eu queria estender, na verdade, a pergunta para as nossas convidadas aqui. Acho que eu vou até começar com a Jaque dessa vez. Como que é essa biodança online? Como é que é esse online para você, né? Qual que é a diferença para você e como você sente? O online. Ai, o online é tudo hoje em dia, né? Passei o dia inteiro hoje no computador, tô aqui ainda. A vida acontece no online, né? Hoje em dia, para mim. E acho que para muitas pessoas também. A primeira vez quando veio o convite lá para biodança online do nosso grupo, que quer continuar depois desse tempinho que ficou sem, eu meio que nem cogitei, assim. Eu olhei e falei, não tem como. Não tem como, porque a biodança é o contato. Vai ser só conversa e tal. Mas, nessa pandemia, eu comecei a fazer meditação. E foi outra coisa que eu levo, assim, na minha vida, junto com a biodança, como com meus alicerces, assim, em mim mesma. E nesse processo da meditação, eu comecei a entender essa concentração plena, que eu já fazia na biodança, só que na meditação eu entendi. Aliás, as coisas que acontecem na biodança, a gente normalmente só entende depois, eu acho, assim, né? Que os processos que a gente está passando ali, às vezes é muita sensação, assim, a gente não entende. E só depois que o processo passa, que a gente cura, que a gente vê, que a gente vive, que a gente sabe o que a gente está passando. Então foi isso, daí a meditação me convidou, digamos, a tentar essa biodança online. E foi maravilhoso, e está sendo maravilhoso. Outra proposta, sabe? Que faz parte também dessa mente aberta que a biodança sempre convida, né? Uma proposta diferente, numa condição diferente, mas que proporciona aquela conexão e aquela concentração plena, que me faz muito bem, assim, que digamos, me coloca nos meus eixos, assim,
e tá me fazendo muito bem durante essa pandemia. Então, dá para se dizer que perdeu muita coisa com a biodança virtual, né? Perdeu muitos aspectos das vivências, mas também se ganhou muita coisa. Se ganhou, eu posso dizer que ganhou até a vitalidade, assim, esse poder da vida dentro do confinamento. Para mim, foi uma experiência nova fazer biodança na minha casa. Então, desde que eu faço biodança no espaço, né? No espaço, já fiz biodança numa chácara, no gramado, já fiz em salão, ou, né, em salas menores, mas eu nunca tinha feito biodança na minha casa. Então, essa foi uma experiência de ressignificar o meu espaço, talvez assim, de tornar ele mais sagrado, de fazer ele fluir, né? Então, eu abro as janelas, eu faço a energia da minha casa fluir, eu acendo velas. Então, eu acho que a minha casa ela ficou com a reverberação da biodança, né? Da minha energia, né? Da minha energia fluida, né? Porque eu tô dançando pela casa, né? E eu acho que isso é importante. A gente é o espaço que a gente tem que viver agora, né? E esse espaço ele deve ser o mais vital possível, né? Então faz a gente trazer vida para onde a gente está vivendo esse tempo. Também queria comentar que os meus gatos nos primeiros dias ficaram assustadíssimos porque eles correm, né? Eles correm, são dois. Então, eles ficam correndo um atrás do outro e eu sempre fico na minha, assim, eu não partilho disso, né? Só que aí eles ficavam me vendo, assim, me mexer, eles achavam, nossa, o que deu? Que agora... Então, nas primeiras vezes, e depois eles ficam felizes, que eu estou também feliz, porque eles viram que eu estou dançando feliz, né? Então, eles vêm perto, eles querem carinho, né? Assim, digamos assim, eles querem fazer biodança junto, né? Então, isso eu acho tão bom, assim, eu acho que fez bem para eles também, né? Eles veem isso, né? Porque eu sinto, assim, que eu fico mais feliz, que eu fico mais centrada, né? Eu durmo melhor, realmente, assim, é incrível, né? Eu não imaginava que eu ia sentir tudo isso. Então, para mim, assim, faz uma... ainda, assim, a biodança ainda, digamos, tem coisa para descobrir, que eu, por exemplo, isso eu nunca imaginei que eu ia viver essa experiência na minha casa, né, sozinha. Ao mesmo tempo, eu não estou sozinha, claro, eu não tenho um abraço, mas a gente se abraça e é como se a gente estivesse sentindo o abraço do outro, né? Então, claro, é um autoabraço, mas é um abraço que eu gostaria de dar em alguém, né? E aí eu estou me abraçando, estou me beijando, eu estou mandando esse abraço, esse beijo, e é incrível como a força também do pensamento, né? De estar junto naquele momento, ela também é forte, né? Então, eu acho que é isso que faz a gente, digamos, acreditar na potencialidade da biodança nas nossas vidas, né? Que o quão é importante a gente se manter conectado, apesar, né, de tudo. E isso faz com que a gente tenha a esperança de se encontrar, né? Então, a gente sempre fala disso, né? Que temos que valorizar daí agora mais do que nunca o encontro presencial, porque ele, digamos, ele é sagrado, né?
Então a gente está se desejando, né, encontrar em breve, e eu acho que a gente realmente vai ter uma mudança aí de comportamento e de valorização da vida. O que eu acho assim, muito gratificante de ouvir, e como facilitadora que também se arriscou a partir de março a trabalhar online, e o Luiz trouxe logo no início da fala dele, né, que esse ainda é um assunto que para nós ainda está em diálogo. Entre outros facilitadores, ainda é um diálogo. Mas quando vocês trouxeram, né, quando vocês trazem essa fala do quanto você ainda se mantém na vitalidade e no poder da vida, né? E a sua fala dessa de o espaço tornando sagrado, Ângela, vem muito de encontro do que eu acredito quando fui uma das que entendi assim, não, nós vamos continuar, né? E estamos continuando. É que o Rolando era uma pessoa muito visionária, né? Hoje a gente ainda fala assim, quando ele pensou na biodança como um sistema, quando ele cria a biodança como um sistema, ele às vezes falava que era algo para o futuro mesmo, e eu acredito isso. E à medida que você foi falando, e a Jaque também trouxe uma coisa muito linda, que é a biodança nesse convite para a mente aberta. Na verdade, assim, a partir do meu viver com a biodança, eu me abri para muitas coisas que talvez não tivesse feito contato se não fosse ter despertado, seja um potencial criativo, ou seja um potencial de afeto, ou seja um potencial de vitalidade, como a gente costuma falar. Então, foi muito lindo te ouvir, Jacqueline, trazendo isso como a biodança, como esse caminho de nos manter aberto, como sistema aberto. Porque essa é uma questão também, a biodança é um sistema aberto. Então, reafirma algumas coisas em mim também. E quando você trouxe, Ângela, ressignificar esse espaço sagrado, e graças a Deus, a gente também tem falado isso com a Flávia e com a Luísa, nós nos encontramos no momento que a gente está acolhido, né, está bem alimentado, e a gente tem vivido, óbvio, a dor de 4.000 pessoas morrendo no dia, mas ainda dentro de um lugar que também precisa ser cuidado, né? Porque, assim, no lugar onde eu ocupo, a gente precisa também cuidar de onde está, né? E fazer aquilo que é possível. Se tem condições de fazer, vai e faça. Então, me veio uma coisa assim, que a gente continuando a fazer biodança, mesmo que online, e mesmo com as perdas e ganhos, porque eu também compreendo que a gente tem a perda, né, do contato, a perda da relação com o outro, mas a gente tem um ganho que é o contato consigo mesmo, e um ganho que é se manter vivo, manter essa memória viva em nós, sabe? Porque quando às quintas-feiras, né, eu começo com o grupo, vem o meu instinto gregário se desperta. Digo, gente, eu não estou só, porque eu estou passando essa pandemia há 1 ano sozinha. E aí, quando eu entro, e agora, nesse momento com vocês, né, nós conversando sobre isso, me vem muito isso, ai, que coisa boa, porque esse instinto gregário nosso de estar juntos, né, que é da humanidade, que é do ser humano, ele se fortalece ainda que nesse espaço, né, da vida acontecendo virtual. Então, me enche de calor, assim, na alma, compreender que é óbvio que é uma biodança adaptada. É claro que precisa de uma série de outras, por ser adaptada, requer um outro modo de acompanhamento, um outro modo de realizar vivências. Você falava das vivências mais curtas, e é isso, porque a gente não dá conta. E quando eu digo a gente, como eu faço junto também, você diz, não dá, porque é muita coisa que chega também, né? Então, uma outra progressividade que existe. Mas, principalmente, assim, nos mantém essa memória vital de esperançarmos no encontro, sabe? Para mim, assim, se fica algo desse nosso encontro aqui, é isso, assim, a capacidade e o potencial que a biodança tem de favorecer esse lugar que muita gente não conhece, o lugar do encontro, o lugar do acolhimento, né? E o lugar de ser quem é. Então, assim, muito agradecida pela fala. Agora que a gente já está caminhando para o final do episódio, eu quero trazer para vocês, para as nossas convidadas e para os nossos ouvintes, que essa conversa que nós tivemos,
é muito importante no sentido de mostrar que existem outras possibilidades na nossa vida, né? Às vezes a gente está tão mergulhado no nosso dia a dia, com as nossas situações que a gente vive, enfim, nossos problemas, nossas dificuldades e tanta coisa que está acontecendo, né, nesse momento aqui, enquanto humanidade, mas existe a possibilidade da gente vivenciar uma coisa nova em nós mesmos, né? Vivenciar um encontro consigo que às vezes a gente não consegue ter em outros lugares, porque a biodança possibilita esse espaço de confiança que a gente pode ser a gente mesmo por meio da dança. Então eu posso expressar quem eu sou sem o medo do que pode acontecer com quem está do meu lado, porque eu vou estar dançando, vou estar expressando quem eu sou de uma maneira muito gostosa, de uma maneira muito tranquila e de uma maneira que mexe com a gente, faz com que a gente trabalhe as nossas emoções, possibilita que a gente encontre a gente mesmo, trabalhe as nossas emoções, os nossos sentimentos, mas de uma maneira muito gostosa, de uma maneira muito leve e de uma maneira muito vital, que traz a gente para nós mesmos percebermos o quanto estamos vivos, o quanto o nosso corpo está atento, o quanto a gente tem clareza em relação à oportunidade que é viver. Então, eu quero reforçar o convite, daqui a pouco eu vou explicar de novo do nosso encontro de 17 de abril, mas também quero abrir a palavra para que a Ângela e a Jaque façam as suas considerações finais, né, que queiram se expressem o que desejam agora nesse momento para a gente ir encaminhando para o encerramento do episódio e depois a gente se despede. Bom, eu faço aqui então um convite, né, para quem quiser descobrir a biodança e se descobrir, né, saber um pouco mais de si, que se dê essa chance, né, de vivenciar uma experiência diferente. Claro que o online é uma possibilidade, e que com certeza quando voltarmos tudo vai ser mais potencializado ainda, mas de qualquer forma é um começo, né? Eu acredito que se eu não conhecesse biodança, talvez eu teria a mesma resistência, né, de não logo de cara assim querer participar, mas eu me daria essa chance, assim como eu me dei para alguns outros encontros e rodas de leitura. Eu me presenteei nessa pandemia com momentos de crescimento e evolução. E eu acho que a gente precisa se dar esse espaço, né? Nem que seja uma digamos, para experimentar, né? Eu acho que a gente deve ousar, né? E estar em rodas que você possa crescer, né? Então, acho que desde da escuta, desde do espaço para falar, e também das trocas, né, que possam acontecer, tudo isso faz a gente evoluir como ser humano, e eu acho que assim a gente tem esperança na humanidade, né, e que a gente possa ter um futuro melhor, mais acolhedor, mais coletivo, mais aberto, né? Sem tantos preconceitos. Quem sabe a gente não muda também algum aspecto que estava ali endurecido, que estava ali precisando dar um sentido, né? Então, o meu convite aqui é que
quem possa, né, se sentir convidado, então, a participar desse encontro consigo mesmo e com outros seres né, que querem crescer, que querem trocar amor, né, compaixão, tudo isso que é tão importante para os seres humanos. Então, gente, eu queria agradecer por essa oportunidade maravilhosa de vir aqui falar sobre esse processo de cura que a gente teve acesso e comentar também que é muito difícil definir biodança. A gente basicamente tentou fazer isso o episódio inteiro e o podcast também, acho que traz isso sempre. E o que eu tenho para falar é que vai ter muito podcast ainda pela frente, porque tem muita coisa para se discutir sobre a biodança. São aspectos infinitos, assim como os aspectos do ser. E então o único convite mesmo é para sentir, porque falar a gente não é tão bom quanto se mover e quanto sentir. Então, fica o meu convite para todo mundo que está escutando participar dessa aula aberta. E é isso. Eu só queria complementar uma coisa, que a biodança ela não faz só bem aos seres humanos, né? Faz bem à vida, a tudo que contém a vida, né? Faz bem para a terra, faz bem para o meio ambiente, faz bem para os animais, para todos os seres vivos, né? Então não são só os seres humanos. Na verdade, até por a gente trabalhar com o não verbal, é que amplia, então, esse conceito de vida. Então, eu gostaria de trazer o que a Ângela acabou de falar agora com relação a esse sentido da vida, no sentido mais ampliado, né? Quando a gente fala da biodança, o referencial todo é em cima do paradigma biocêntrico. Né? E a Flávia trouxe isso logo no início, né? Que é a vida no centro. Mas o que é a vida no centro? É você reconhecer todos os sistemas vivos, é reconhecer a Terra como sistema vivo, é reconhecer Pachamama como essa mãe que nutre a vida, né? É você reconhecer o teu gato que dança, né? E aí você fala, abraça o gato, porque é isso, se nesse momento esse é o ser vivo que está com você, né? Então, abraça esse gato. Eu converso com folhagem, entende? Então, assim, abraça a folhagem. E esse olhar ampliado para a vida é que nos transforma, né? Porque aí você acredita e esperança, né? Você dá essa oportunidade de refazendo mesmo e de compreendendo que são ciclos, né? Porque a vida acontece em ciclos, então a gente consegue entender que não é um início, meio e fim, né? Mas que são possibilidades e que cada ciclo apresenta para você uma nova oportunidade, uma nova possibilidade. Então, é bem lindo quando vocês trouxeram isso, né? Do que a gente leva para a vida. Eu digo, a minha foi um redirecionamento na carreira com as questões ambientais, que são muito amplas, e meu conceito de vida é esse, tudo tem vida, a pedra tem vida, a montanha tem vida, o céu tem vida, eu adoro tirar foto de céu, do pôr do sol, de nascer do sol, porque tudo é vivo, né? E quando nós nos damos conta que tudo é vivo, esse potencial só amplia. Então, é desse modo que eu finalizo, que a gente se dê conta, e nesse momento de pandemia a gente precisa se dar conta da amplitude da vida, né? A gente está já vivendo um ambiente restrito, então vamos ampliar isso, né? E demais é gratidão por ouvir, eu estou muito feliz aqui dessa conversa suave, essa conversa macia de vocês, e que foi me transformando assim, e me vinculando com muitos despertares. Então, gratidão. E passo a palavra para o Luiz ou para a Flávia. Gostei muito disso que você falou no final, Anderlé. Me faz pensar até em
na minha relação, eu digo minha porque trazendo do meu ponto de vista, né, com a totalidade. E quando eu digo totalidade, é com tudo que existe mesmo, né? Como você falou, a montanha é vida, a pedra é vida, então tudo é vida, tudo, porque tudo é vida, porque há vida em tudo, né? Em algum nível a gente vai encontrar vida, seja no nível agora pessoal, né, o nível individual de cada indivíduo vivo, ou seja, na comunidade de indivíduos vivos e também de indivíduos, né, a montanha, como você falou, né, a montanha tem muita vida nela. Não quer dizer que a montanha seja um ser vivente, mas que ela seja um ser vivente no sentido de abrigar muita vida, né? E assim o planeta todo para fora do planeta também. Então, isso me traz muito essa vivência dos 3 níveis, né? O individual, o coletivo e o global, né? O total. Mas assim, fechando as ideias da nossa conversa aqui, do que eu ouvi, do que eu vim falar, enfim, de tudo, quero dizer que foi um prazer, né? A gente estar aqui debatendo esse assunto, né? Essas ideias, porque a gente está falando sobre algo que nos acolhe, né? Que é algo que nos une no propósito de estarmos genuínos uns para com os outros. E eu nunca tinha pensado dessa forma, mas eu achei sensacional quando a gente falou dos gatos fazendo a biodança, não porque a ideia de gatos biodanceiros seja engraçada ou interessante, mas simplesmente porque me deu aquele clique de pensar vida, bio. É por isso, é porque não é... Se a gente for... Se a biodança fosse uma roda de conversa, seria muito humano. Porque os gatos não falam, as pedras não falam, as montanhas não falam, o planeta não fala. Quem fala são os humanos. Mas todos os seres agem, se movimentam, se expressam de sua própria forma. Então, quando você falou, Angela, dos seus gatos interagindo com a sua vivência, eu achei sensacional, eu adorei, porque me mostrou como que a vida está por trás dessas vivências mesmo. A vida no sentido das vivências mesmo, dos seres, enfim, de tudo que há para ser vivido. Então, gratidão, achei muito bonito, né, a nossa conversa. E passo a palavra, então, para a Flávia fazer a sua fala já que também. levantou a mão. Já que quer complementar, quer falar, pode ficar à vontade. Eu só queria complementar que a biodança, ela não tem idade, né? Assim, não tem idade, não tem gênero, não tem cor. E a diversidade, ela é linda, né? E a diversidade é o caminho que a natureza toma, né? A diversidade é saudável na alimentação, é saudável no ecossistema, é saudável a nível pessoal. Então, era isso que eu queria complementar. Eu fico muito feliz e muito agradecida pelas nossas convidadas que estiveram com a gente hoje nessa prosa tão linda, nessa conversa tão do seu próprio ser, né, expressando com bastante carinho o que essa vivência proporciona para todos nós. Muito grata, Ângela, muito grata, Jaque, por terem aceitado estar com a gente. E fico muito feliz de poder compartilhar essa vivência tão linda com vocês também, que estão aqui nos ouvindo, essa possibilidade que a gente tem de experimentar o novo, né? E essa possibilidade, né, reforçando o convite agora, dia 17 de abril de 2021, né? Dia 17 de abril de 2021, às 17 horas, a gente vai fazer
uma vivência aberta pelo Zoom. Então, a Vanderleia, a facilitadora de biodança aqui, nossa residente no podcast, vai realizar uma conversa bem gostosa, vai trazer alguns movimentos que a biodança proporciona, para que quem não conhece tenha a oportunidade de experienciar um pouco, e para quem já conhece também ter a oportunidade de estar fazendo essa vivência com pessoas novas, pessoas diferentes. Então, no link da bio do Instagram e também lá no Facebook, a gente vai compartilhar um link que é para entrar num grupo do WhatsApp. E esse grupo ele vai servir unicamente para a gente compartilhar o link do Zoom para a vivência. Então, a gente não vai ficar mandando nada, não é um grupo aberto, não vai ser uma coisa que vai ficar enchendo o seu WhatsApp de coisas, né? A gente só vai compartilhar o link do encontro que a gente vai ter no dia 17 e vai ser um momento muito especial. Então, você pode fazer pelo computador, você pode fazer pelo celular, é só ter a internet, ter o celular, o equipamento ali e ter a disponibilidade de conhecer essa oportunidade nova que é a biodança. Então, muito grata a todos que estiveram aqui com a gente hoje, muito grata a você que está ouvindo e aí da sua casa, e também se você puder compartilhar com outras pessoas esse convite para a gente estar no sábado juntas, vai ser um momento muito especial. Então, quero deixar aqui um grande beijo a Jaque, a Ângela, que estiveram aqui com a gente. Mandar um beijo também para vocês que estão nos ouvindo. Muito obrigada pela oportunidade de nos deixar falar e compartilhar todas essas vivências que a biodança tem. E também convido todo mundo a dar o seu tchau aqui para a gente encerrar o nosso encontro com a música Jasmim, a música do Adriano. E um beijo para todos vocês.